Olá, pessoal, boa tarde. Com imenso prazer que a gente apresenta mais um dia da, da palestra, né, dentro do simpósio de biomedicina da Uninasal. Meu nome é Sérgio Moraes, eu sou professor da Uninasal, coordenação de alguns cursos, já trabalho na área de imagem há algum tempo, né? E a gente hoje vai abordar aí os achados de imagem, né, dentro da Covid-19, tanto para raio-x quanto para tomografia computadorizada. Nós vamos ter um convidado, né, que é o professor técnico Charles Pereira. Ele entra já aqui ao vivo. Ele está terminando uma tomografia agora nesse momento. E aí, dentro desse contexto da Covid-19, que foi apresentado inicialmente por o professor Gabriel Queiroz na semana passada, nós vamos dar continuidade, né, dentro desse contexto, para poder estar abordando aí os exames de imagem, né, quando é que eles devem ser executados, se são exames padrão ouro ou não, onde é que nós vamos encaixar esse método diagnóstico, tanto do raio-x quanto da tomografia computadorizada. Eu vi muita gente perguntando no chat sobre os certificados. É importante lembrar que nós ainda temos algumas datas, né, para o evento, mais 2 sábados, e após esse período, nós vamos emitir certificados automaticamente a partir da confirmação da presença de vocês aqui nesse chat, né, do YouTube, a presença de vocês a partir da inscrição que vocês fizeram, e vamos estar automaticamente por e-mail a partir do dia que finalizar esse evento, tá bom? Eu só vou chamar aqui o convidado, né, colocá-lo ao vivo. Alô? O professor Charles. Sou eu. Nosso convidado de hoje, né? Estamos aí, Charles, com alunos, profissionais, professores, 80, né, assistindo agora nesse momento. Faça aí as boas-vindas, você que está na linha de frente aí. Beleza, boa tarde a todos. Meu nome é Charles. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre esses achados de imagem, um pouco sobre a rotina também da tomografia dentro desse contexto da pandemia. Muito obrigado, Sérgio, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do que eu sei com todos. E vamos para frente, né? Vamos lá que tem muita coisa interessante para a gente falar hoje. Mas brigadão aí pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Como vocês estão vendo, eu estou de máscara, né? Pronto, já começando aqui os nossos... Vai lá, pode falar. Eu estou de máscara aqui, que eu estou de plantão hoje, mas não deixei de participar desse evento, dessa oportunidade muito bacana, né? Mas, tá me ouvindo bem direitinho, Sérgio? O áudio tá bom aí? Sim, tá ótimo. O áudio tá ótimo. Pronto, beleza, vamos lá. Então eu vou começar aqui apresentando o conteúdo que vai ser ministrado, né, dentro dos achados de imagem para a Covid-19. Eu vou Vamos só separar eles em 4 tópicos, né? Uma interrupção rapidinho, Sérgio, só para esclarecer uma coisa. Pode ser, velho? Diga.
avisar todo mundo que, Pode, como eu claro. estou no plantão, então possa ser que o pessoal entre aqui para falar comigo, um paciente entra na mesa, eu vou fazer exame, mas eu estou ligado aqui, viu? Só para salientar isso, que pode entrar alguém aqui na sala de comando. Tranquilo. Beleza. Então, nós vamos dividir essa apresentação aí em 4 tópicos, né? Primeiro a gente vai apresentar aspectos históricos e epidemiológicos da doença, da Covid, né? Para que a gente tenha uma linha de raciocínio. Depois, o papel dos exames de imagem na Covid-19, os métodos de imagem, qual o seu nível de sensibilidade e especificidade, né, para o diagnóstico. Nós vamos falar dos principais achados da imagem. Nós vamos ouvir falar muito de opacidade de vidro fosco, consolidação, mas afinal o que é isso, né, na imagem? E, por fim, os diagnósticos diferenciais que podem acontecer em paralelo com a Covid-19 e a conclusão, né, dessa nossa palestra. Então, vamos a partir do início, né, quando a síndrome respiratória surge, lá na China, na cidade de Wuhan, né, como um surto, e depois o mundo fica conhecendo, a partir do dia 11/3, através da OMS, né, que, na verdade, aquele surto se transformou em uma pandemia, em espalhamento global, né, dessa doença, na qual nós estamos vivenciando hoje, né. É importante dizer, e todos já com certeza sabem disso, o jornal se repete todo dia, né, não existe um tratamento específico, né, para essa doença, não existe vacina, ainda estamos tentando fabricar essa vacina dentro, pelo menos, de um ano, né. Os dados que a gente tem são inconsistentes, a gente vai tentando, dia a dia, tentando ajustar, né, essas informações que vão chegando. Vários medicamentos estão em teste, a China elaborou mais de 11 testes diferentes, além do RT, né, PCR, para poder estar diagnosticando mais rapidamente os infectados, né. Então, a parte histórica, né, do início dessa pandemia, todo está concentrado na China, mas nós sabemos que o coronavírus é um vírus antigo, né, e a partir de 1960 ficou conhecido, e a partir de lá nós só temos a renovação das cepas desse vírus. A gente tem também os dados epidemiológicos lá no site da OMS, né? Diariamente existem acréscimos de mais confirmação de casos, estamos aí em 4 milhões, né, de infectados em todo o mundo. Até o dia que a gente trabalhou em cima desse slide, tinha 278 mortes, mas a gente já passa de 300, né, 300 mil mortes. E também nós temos aí mais de 215 países envolvidos, né, com relação aos casos de infectados. Então, uma expansão muito grande da doença, segundo dados. A gente tem dados na própria OMS sobre mapas de pessoas infectadas, de casos de morte, né, e dentro desses dados é importante a gente relatar que está em constante modificação essas informações, né? E aí a gente também tem que saber, como profissionais de saúde, a parte de sintomas, né, dessa doença. Geralmente
o paciente está cansado, com febre alta, acima de 37 graus, né? A tosse seca e a dificuldade ao respirar. E essa dificuldade ao respirar é que leva, de fato, a gente pensar de como o exame de imagem ele pode agir, né, dentro do trabalho de diagnóstico. E aí, Charles até pode já começar a citar ou destacar alguma coisa com relação a essa informação, Charles, com relação Sim, sim. aos dados, né, que eu apresentei e se o paciente é assintomático ou sintomático, apresentando, né, esses sintomas, como é que está acontecendo aí no serviço? Bom, então eu acho que dentro desse contexto, duas coisas merecem destaque. Duas coisas. A primeira, que no início, né, foi muito falha, mas eu acredito que tudo que cerca essa pandemia é muito novo, né? O mundo inteiro está se adaptando, todo dia saem informações novas sobre a doença, o comportamento dela. Então, isso não é diferente nos serviços de imagem. Então, duas coisas merecem destaque dentro desse contexto que a gente está falando. O primeiro é o seguinte: o primeiro é a questão da triagem. A triagem, inicialmente, por um principalmente pelo desconhecimento dessa doença, né? Do que é que ela é exatamente, né? De como é que ela se comporta, a triagem ela foi muito falha. Então, o que a gente percebeu nos serviços, né? Eu estou atualmente em 3 serviços de imagem. E os 3 serviços de imagem, eles tinham falhas na triagem. De que maneira? O paciente ele chegava com determinados sinais ou sintomas que não eram claramente específicos respiratórios, né? Sintomas respiratórios. E nós fazíamos uma tomografia de uma outra parte do corpo, um abdômen ou um crânio, uma face, e dias depois, uma quinzena, uma semana depois, esse paciente retornava com o diagnóstico positivo de Covid. E isso gerava uma preocupação muito grande na equipe, porque até então, como esse paciente não tinha sintomas específicos da Covid, todos nós ficávamos expostos a ele. Então, imagine o paciente que dá entrada na emergência com queixa de cefaleia. O médico pede uma tomografia de crânio, a gente faz a tomografia dele de crânio e não trata esse paciente como um portador do Covid, e 15 dias depois ele retorna com um sintoma respiratório mais evoluído, né, mais avançado, mais grave, e o diagnóstico saiu. Então, há 15 dias atrás, quando fizemos a tomografia dele, ele já tinha Covid. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação a justamente a identificação agora de uma forma mais eficiente, né, desses sinais e sintomas. Então a gente chega com a gente recebe um pedido médico com a gente recebe um pedido médico com uma sintomatologia específica, né? Paciente com queixa de dispneia, pode pegar, dispneia, paciente com dor torácica, paciente com febre, né? Principalmente febre alta, abrupta. Quando a gente vai fazer a imagem, pronto, o paciente está lá com as lesões características de Covid. Então, acho que dentro desse contexto da sintomatologia, a gente passou por um perigo muito grande no início, por isso que muita gente se infecta rápido, e os sintomas, muitas vezes, eles não são... eles são facilmente confundidos, né, Sérgio, com outras patologias respiratórias. E isso fez com que a doença se espalhasse de maneira muito rápida, né? É muito difícil você ter um diagnóstico somente com a imagem ou somente com a sintomatologia. Se a gente for pegar essa informação, Charles, dificuldade ao respirar, né? Ele faz exatamente o uso, né, do diagnóstico por imagem em cima dessa informação, né? Exato. Dificuldades na hematose do paciente, né? E
Será que isso está ocasionando trombose, né? De alguma forma nesses pacientes? Isso é pacientes em forma grave, né, da doença, claro. Uhum. Teve um artigo que publicou essa informação também, né? Um artigo do Colégio Americano de Radiologia, de inflamações causadas pelo vírus, né? Que leva à formação de trombos, tromboembolia, né? Você tem relatado alguma dessas informações aí? A presença de microtrombos aí nos pulmões, com relação a essa informação desse artigo? Realmente, eu lembro que a gente tinha conversado sobre isso há umas semanas atrás, né? E realmente, cara, eu observando com mais critério, eu percebi que os pacientes mais graves do Covid, a maioria tem TEP. Eu pude observar porque os pedidos chegaram. Paciente, geralmente, quando está entubado, né, numa forma mais grave do Covid, com uma lesão mais difusa no parênquima Sim. pulmonar, o médico solicitava TEP porque estava saturando muito baixo. E quando a gente via, realmente tinha TEP. Inclusive, eu separei alguns exames aqui para a gente dar uma olhada. Paciente com TEP. E paciente com lesão de vidro fosco, típico de Covid, e com TEP. Só que você vai ver paciente entubado. Então, realmente tem relação, sim. Essa informação que eles deram desse artigo, né? Que nas autópsias que fizeram, né? Observaram hemorragia aí na microcirculação pulmonar, só para fechar essa informação, né, da questão da falta de ar, né, relacionar para que o estudante ele tenha um norte, né? Tá com falta de ar, mas porque existem exames de imagem para diagnosticar isso, né? No próximo slide a gente tem aí uma apresentação clínica, né, comum. Charles colocou agora bem essas condições clínicas, que geralmente está chegando com febre, né, com tosse, os sintomáticos, né, e principalmente falta de ar, uma porcentagem. E os menos comuns, né, vão apresentar alguma dor, né, pelo corpo, a mialgia, dores de cabeça, né, como o Charles relatou também, né, agora, dor de cabeça, e outros sintomas mais. Pegando dados aqui ainda da OMS, né, um gráfico do G1 também, em comparação, nós temos aí 5%, né, de síndrome da angústia respiratória. Velho, fale rápido que eu tô numa live. Lesões significativas nos pulmões, né, costumam ser fatal em pessoas com idade aumentada, né, ou incapazes de respirar e precisam de um aparelho mecânico, né, para respirar. E aí constatou que a mortalidade da Covid, né, 3% maior do que mortes por H1N1, né, ou seja, tem um pico de mortalidade, de letalidade maior, e a contaminação, né, de uma pessoa pode contaminar 3, né, é muito maior também do que o H1N1. Esse próximo slide, eu vou pedir para que Charles comente junto comigo, se ele não estiver muito ocupado aí. Vamos lá. Tô aqui. Pronto, acabou de chegar aqui um pedido, ó. Fresquinho, sai do forno aqui, ó. Paciente com diagnóstico de Covid-19 há 20 dias, mantendo quadro de tosse seca, surgindo dor em região dorsal e cefaleia. Olha aí, ó. E dispneia aos moderados expostos. Pronto. Então, um caso fresquinho aí agora na mão tá chegando, do nosso colega. Daqui a pouco vamos botar o paciente na mesa para fazer aí. Mas sim, vamos lá. Esse slide aí falando sobre o raio-x, não é isso? O raio-x ele não é muito específico não, Sérgio.
Isso. Ele não tem um padrão assim muito bacana para você avaliar quanto à tomografia, não, porque as lesões de vidro fosco são lesões de baixa densidade, né? Não são lesões que conseguem absorver muito a radiação, né? Então, esse critério de avaliação pelo raio-x ele fica muito subjetivo, né? A gente consegue ter uma definição muito boa, não. A não ser que seja algo mais avançado, né? Como eu trabalho mais com tomografia hoje do que raio-x, então a imagem mais próxima do raio-x que eu tenho convencional é o Scout, né? A imagem de referência da tomografia, também chamado de topograma, né? Enfim. E eu Sim. percebo que no topograma, quando a gente encontra áreas de maior densidade no parênquima pulmonar, de maneira mais difusa, né, áreas de consolidação, na verdade, isso já é um indício de que pode haver lesão, né? Mas a tomografia ela tem uma acurácia muito maior, né? Ela tem uma sensibilidade realmente muito maior. E aí a gente ainda pode contar com outros problemas, outros fatores, né? Problema de qualidade da imagem, Perfeito. na produção dessa imagem, que pode interferir aí também na especificidade, né, Uhum. do exame. A gente sabe que é inviável nos primeiros dias, não vai aparecer nada, né? Vai aparecer um Sim, exame normal. exatamente. Eu tenho um caso Só aqui que eu para vou deixar mostrar, bem específico, inclusive. sim, Eu tenho um caso que eu vou mostrar, inclusive, aqui, justamente isso. No intervalo de 5 dias aproximadamente, a paciente ela veio fazer o exame. As lesões eram assim, de uma sutileza muito grande. 5 dias depois, ela retorna, as lesões já estão bem mais avançadas. então recapitulando aqui para a galera que está acompanhando a gente, já são 123 agora na live aqui acompanhando a nossa apresentação. Baixa especificidade, né? Porque pode ocorrer aí resultados negativos, né? E sensibilidade também, porque pode gerar também falso positivo, né? Ou É, seja, raio-x não é exame padrão ouro, tá bom? não, definitivamente não. Apesar da gente ter feito um levantamento em alguns hospitais, inclusive, e está usando como diagnóstico, né? Mais para triar, né? E talvez também pela falta de recursos que a gente está tendo Sim. de testes, né? Mas Uhum. é para deixar bem claro que a lesão só vai ser demonstrada aí após 6, 7 dias, no caso do raio-x, né? E pode também Uhum. ser qualquer agente patógeno. Não vai ser você bater o olho no raio-x, é Covid-19, né? Pode ser que seja uma pneumonia lobar ou qualquer outra patologia. Uhum. É, No próximo slide, a gente tem, Charles, alguns métodos, né, que utilizamos para fazer os exames. Eu queria que você comentasse aí cada um deles, e principalmente os de leito, né, que você trabalhou muito tempo com UTI. Verdade. A radiografia de tórax, ela vai muito mais do que uma avaliação pulmonar, né? A gente sabe muito bem disso, que ela serve para avaliar gradil costal, ela avalia área cardíaca, relação cardiotorácica, mas a gente sabe que é importante a gente, sempre que possível, realizar ela em ortostase com o paciente em PA, para a gente ter uma avaliação melhor, né, da área cardíaca. Já os pacientes que estão em leito, o que é que a gente tem que observar? Né? A relação entre a distância foco-filme, que é importante a gente tentar manter, né, para uma avaliação mais adequada dessa relação cardiotorácica, apesar que o paciente estando em AP, a área cardíaca vai estar afastada, então ela vai ter um leve aumento. E paciente em leito, no caso do Covid-19, vai ser uma radiografia simples, né? A gente vai tentar fazer, a depender do grau de lucidez do paciente, a gente vai tentar realizar uma inspiração profunda, né? Seguida de apneia, para tentar expandir melhor esse campo pulmonar e tentando fazer com que o ar gere um contraste, né? Melhorando a qualidade da imagem.
Mas, assim, o paciente que chega na emergência lúcido, orientado, deambulando, a gente pode fazer a incidência em PA e perfil, né, para fazer uma avaliação melhor. Paciente em leito, acamado, a gente sempre vai ter um prejuízo, né, em virtude da ausência de gradiente difusora, é uma técnica livre numa região mais densa, então é uma radiografia que perde qualidade, mas se quer avaliar um padrão pulmonar, né, para ver se tem alguma complicação mais avançada, a radiografia ela pode colaborar, sim, com certeza, né? Mas em Ótimo, casos mais ótimo. graves, para COVID, em casos mais graves, né? Só para endossar aí, no caso da Covid para pacientes já internados, né? Já hospitalizados, aí o AP de tórax sem leitos, né? É o que vai ser mais executado. Porque a gente precisa movimentar pouco, né? Esse paciente que está infectado, né, pelo hospital, então o leito vai ser mais utilizado. Os exames de PA e perfil são utilizados mais na chegada, né? Na admissão do Exato. paciente. Na admissão do paciente. Isso. Perfeitamente. E aí, já fazendo a comparação, né, desses exames de imagem e os exames que se realizam, os testes, né, diagnósticos que se realizam, o padrão ouro, né, é importante falar isso, relatar, que o RT-PCR, né, que vai ser aí o de alta especificidade, com uma boa acessibilidade, se você não tiver problema na amostragem, né, cerca aí de 70%, né, e baixa carga viral, nos primeiros dias aí você tem também você consegue uma resposta melhor. Tem também a pesquisa de antígeno, né, o teste rápido que está sendo realizado, mas tem uma baixa sensibilidade, e a pesquisa de anticorpos, né, que também pode ser utilizada, mas o padrão ouro dos exames, nesse caso, vai ser o RT-PCR, e substitui, né, o raio-x e a tomografia, inclusive, né, nesse caso de primeira chegada. Mas depois você, para acompanhamento do paciente, evolução ou não, né, do quadro do paciente, você vai precisar aí dos exames de imagem, e dentro desse contexto, né, da imaginologia, da radiologia, nós precisamos, antes de mais nada, saber a anatomia, né, conhecer onde estão posicionados os órgãos, né, e a fisiologia que vai ocorrer ali dentro desse processo. Então, eu vou pedir para Charles, inclusive, citar aí as áreas mais importantes aí no estudo anatômico. Bom, primeiro é importante a gente conhecer quem é o órgão mais afetado, né? São os pulmões. Os pulmões são órgãos esponjosos, é um órgão par, né? Nós temos dois pulmões, são divididos em lobos. O pulmão direito ele vai ter 3 lobos, o pulmão esquerdo 2 lobos. O pulmão direito ele é dividido em 3 lobos e cada lobo ele possui uma fissura, né? Então você vai ter o lobo superior, o lobo médio, o lobo inferior do lado direito. Do lado esquerdo você tem 2 lobos, apenas um lobo superior e um lobo inferior. É importante a gente perceber também que os pulmões eles são revestidos por 2 películas, né, chamadas de pleuras. Dentre outras coisas, as pleuras elas servem para proteger os pulmões, né? Entre elas existe um espaçozinho chamado de espaço pleural, que é preenchido por um líquido chamado de líquido pleural. Que, dentre outras questões, também ele ajuda a lubrificar, ele permite com que o movimento respiratório seja realizado de forma mais eficiente, né? Em relação a vasos também, é muito importante a gente saber um pouco sobre a anatomia vascular do tórax, porque isso está intimamente ligado com o processo da doença do COVID, da COVID-19. Por quê? Porque a principal função dos pulmões, né, eu costumo dizer que cada órgão tem uma função principal, né, e a principal função dos pulmões é conseguir pegar o ar do ambiente e jogar dentro dos vasos. Então, o que o pulmão faz é justamente isso,
ele consegue pegar o ar do ambiente e jogar para dentro do corpo, dentro dos vasos sanguíneos. E isso ocorre na porção mais íntima dos pulmões, que são justamente os alvéolos, né? Que são pequenos saquinhos, né? Que conseguem, obrigado, Sérgio, que permitem essa troca, né? Essa captura do oxigênio e, consequentemente, essa transmissão do oxigênio para a corrente sanguínea. Então, essa porção mais íntima dos pulmões, que são os alvéolos, se algo estiver obstruindo esses alvéolos, não vai haver a passagem do oxigênio do pulmão, né, dos pulmões, para dentro da corrente sanguínea. E na Covid-19 a gente vê que existem lesões justamente nessas áreas mais periféricas dos pulmões. Pode observar que a Covid, eu vou mostrar uma imagem aqui daqui a pouquinho, que a Covid, no seu estágio inicial, pelo menos, as lesões elas são mais periféricas. Porque se você observar, o pulmão é como se fosse uma árvore. Imagine uma árvore. Imagine uma árvore. Você tem uma árvore, no meio você tem um tronco, né? E à medida que você vai subindo, você vai tendo galhos cada vez mais finos. E no final dessa árvore, você vai ter as folhas, né? Então, o pulmão, os pulmões, eles são como uma árvore. Os calibres, eles vão diminuindo à medida que o pulmão, né? À medida que a gente vai chegando na periferia do pulmão, na região lateral do pulmão. Esses calibres vão diminuindo. Então, como as lesões do Covid-19, elas atingem inicialmente os alvéolos, a porção mais íntima, então isso tem até uma lógica, porque as lesões do vidro fosco, elas são realmente mais periféricas, estão acometendo essa região mais íntima, que são os alvéolos. Então você vê que em pacientes em estágio inicial de Covid, as lesões elas são periféricas, elas não são centrolobulares, elas são periféricas realmente, elas estão mais próximas do gradil costal, da região pleural. É importante falar também, né, Charles, que todo o processo de inflamação que o vírus provoca vai refletir, no caso, né, do preenchimento desses saquinhos, né, dos alvéolos pulmonares, e o preenchimento dessas estruturas faz com que você deixe a estrutura mais radiopaca à radiação, no caso. Por isso que você, no final, né, na imagem, você vai ter ali a imagem opaca, né, consolidada, né, ou o efeito de vidro fosco. Tecido conjuntivo também, né? Tecido conjuntivo. Pode acometer também essas estruturas. Então, pessoal, é importante nós estarmos afiados aí com anatomia, né? Para quem quiser investir na área de imagem, principalmente para entender os processos fisiológicos e a posição anatômica de cada estrutura. A gente trouxe aqui já alguns exames para poder a gente pegar essa informação e explicar, né, Charles, um pouco desses achados aí encontrados na Covid ou em doenças pulmonares. Como o foco é Covid, né, a gente trouxe imagens relacionadas a pacientes infectados pelo vírus. Tem uma coisa muito importante que eu quero dividir com vocês. É o seguinte: exame de imagem é fundamental que antes da gente buscar, compreender e encontrar patologias, preste atenção, antes da gente buscar entender patologias, é importante você reconhecer muito bem uma imagem normal. Então não adianta você querer buscar uma patologia, será que aqui tem um vidro fosco? Será que aqui tem uma massa normal? Será que isso aqui é um broncograma aéreo? É um derrame pleural? É um empiema? Sem antes de você entender o que é uma imagem normal. Então, eu sugiro a todos vocês
baterem bastante em imagens de pacientes normais. Você tem que entender a anatomia normal, como é uma imagem de um pulmão normal, a relação entre o tamanho da área cardíaca com o tamanho do tórax como um todo. Quando você começar a se acostumar com isso e começar a criar uma imagem, né, já pré-programada na sua cabeça, quando você olhar uma imagem com patologia, você reconhece quase que instantaneamente. Então, ao longo de muito tempo, você olhando imagens normais, você começa a perceber as diferenças. Esse slide mesmo está fantástico. Tem 3 imagens aí. A primeira normal. Então, vamos observar a imagem normal. O que você tem aqui? Os 2 pulmões. Você tem a área cardíaca no meio. É porque eu estou com o celular, mas se eu não me engano, esse paciente tem uma escoliosezinha, né? Eu estou enganado. Tem uma escoliose. Tem uma escoliose. É porque eu estou com o celular, está muito pequenininho aqui, eu não estou enxergando bem, mas enfim. Mas você percebe que a relação do coração, né, com o pulmão esquerdo, por exemplo, você tem um espaço maior entre a área cardíaca, que é o ápice pulmonar, e a lateral do pulmão esquerdo. Se você fizer uma comparação, só um instantinho, Rita. Se você fizer uma comparação com a imagem do meio, por exemplo, você vai perceber que a imagem do meio, a relação do coração, da área cardíaca, com o pulmão esquerdo é bem menor. Isso aí já pode denotar o quê? Já pode denotar ou uma cardiomegalia, por exemplo, ou pode ser também uma falha do posicionamento, né? Porque, pelo que eu estou percebendo, foi feito um AP no leito, provavelmente, né? Só um instantinho que chegou o paciente aqui na mesa. Então é importante isso, é importante você observar bem uma imagem normal e você observar depois a imagem com patologia. A terceira imagem, a gente já observa claramente ali, não tem dúvida nenhuma, tem um derrame pleural ali à esquerda. À esquerda não, perdão, à direita. Tem focos de consolidação ali e opacidade em vidro fosco na imagem do meio. Enche o peito de ar e prenda a... O paciente acabou de chegar aqui. Aí, se a gente observar aqui no próprio scout da paciente, não dá para ver nenhuma imagem característica de lesão de COVID. Quando a gente faz a aquisição aqui do corte axial, possa ser que apareça, né? Vamos dar uma observada aqui. Eu estou trabalhando, gente, no equipamento Siemens de 64 canais. Então, Charles, só para pegar aí um pouco do que você falou das imagens, né? A gente saber reconhecer uma imagem normal e comparar com a imagem, já com a patologia cometendo aí o parênquima pulmonar, pegando um pouco da parte mais técnica, né? De se analisar uma imagem. Se você observar a cavidade pulmonar ali cheia de ar, representado por uma tonalidade mais escura, está representando que existe uma radiotransparência maior. E as áreas da opacidade em vidro fosco, ou de uma área consolidada, quer dizer que você teve maior absorção de radiação naquela região, né, provocando aí uma opacidade na imagem. Se vocês observarem as 3 imagens, tem um diferencial muito grande, né, no resultado final, por conta inclusive dessa difusão, né, da opacidade em vidro fosco, que é acometida aí na imagem. Olha aí. Aí a gente tem alguns achados, né, nas imagens, que são os achados principais, né,
que a gente encontra nas imagens de Covid-19, a opacidade em vidro fosco, né, o espessamento de septos, né, interlobulares, a consolidação alveolar, o broncograma aéreo, alterações bilaterais, distribuição periférica. Para fazer uma comparação entre os dois, pelo menos da opacidade em vidro fosco e da consolidação diretamente, na opacidade em vidro fosco, você ainda vê uma transparência, né? Quando você tem a imagem, a aquisição, e ainda você consegue ver ali a parte dos vasos por detrás da imagem do vidro fosco. E na consolidação alveolar, você já tem uma imagem mais chapada, opaca, né, em branco, onde você tem uma maior região acometida ali pelo agente patógeno. Passo aí para Charles dar uma comentada também sobre esse quadro. Exatamente. Opacidade em vidro fosco é a característica mais clássica para Covid-19. Apesar que ao mesmo tempo em que é a mais clássica para Covid, ela é a lesão mais, digamos assim, difícil de você determinar, porque ela pode ser advinda de vários tipos de patologias respiratórias, né? Então, assim, ela pode ser desde o próprio Covid-19, mas uma pneumonia, uma bronquite crônica, uma bronquite, né? Existe paciente com tosse persistente, enfim. Você sempre tem um achado parecido, né? Com vidro fosco. Por isso que é tão importante a gente fazer a correlação com a clínica do paciente, né? É muito importante você fazer a correlação. Por exemplo, para a COVID, uma das maiores correlações que nós fazemos teve contato com o paciente com COVID, né? No início daquele processo de triagem mesmo, o pessoal perguntava muito se voltou de viagem de algum lugar, né? Veio de algum lugar, veio da China, veio da Itália, veio de São Paulo, enfim, porque havia essa correlação. Então, a opacidade em vidro fosco periférica é muito típica, né? A questão também do quase não sai, broncograma aéreo também vem muito atrelado ao vidro fosco. A telectasia também vem muito atrelado a isso. Mas é isso, eu acho que uma das coisas mais importantes nesses achados de imagem é você fazer a correlação com a clínica. Há mais ou menos um mês, nessa faixa, eu fiz um exame de um paciente aqui com os achados típicos de COVID. Paciente com vidro fosco, né, opacidade de vidro fosco, alguns focos atelectásicos e broncograma aéreo. Pronto. Aí, imediatamente, o que é que a gente imagina? Poxa, paciente com COVID. Aí eu fui ler a história clínica. Você vê, Sérgio, como é importante a gente fazer essa correlação. Não dá para a gente fazer exame de imagem sem correlacionar com a clínica do paciente. Quando eu fui ver a história clínica dele, o paciente ele não tinha nada a ver com COVID. O paciente não teve febre, não estava tossindo, não tinha dispneia, nada disso. A única coisa que o paciente teve foi o seguinte: ele infartou e aí ele fez um cateterismo e depois do cateterismo ele foi para casa, foi liberado, teve alta e vinha cursando com dispneia. Aqueles achados típicos que a gente está abordando aí, na realidade estavam relacionados com alguma falha de débito cardíaco, ou seja, era alguma insuficiência cardíaca que estava dificultando a circulação sanguínea nos pulmões e levando a esses achados característicos de vidro fosco. Ou seja, descartou completamente Covid. E olha que o paciente deu entrada na unidade para fazer o exame com suspeita de Covid. E quando a gente foi fazer o exame, não tinha nada a ver.
mas são lesões muito parecidas. É por isso que quando a gente fala que a E lesão em vidro fosco ele não tinha feito triagem? fez a triagem, mas assim, dispneia é um dos achados, um dos sintomas, né, típicos, né, ainda mais nesse Isso. período de pandemia. Então, qualquer pessoa que entra com um quadro de dispneia na emergência, ele já é tratado como suspeita. Ele desceu como suspeita, em isolamento, o pessoal usando a paramentação específica, mas quando a gente foi correlacionar com o pedido, com a história clínica dele, vai ver que não tinha nada a ver. Pegando esse quadro ainda aqui, Charles, dentro do que você estava explicando, tem três modelos, né, de diagnóstico final aí dos médicos, e eles costumam dizer que a doença, a Covid, ela tem uma característica. Não é que você vá apenas bater o olho em uma imagem e dizer, é Covid e descartar outras doenças, mas a característica de alterações bilaterais, né, em vidro fosco, com algumas áreas consolidadas e distribuição periférica. Periférica, E exatamente. eu queria que você relatasse um pouco disso, com relação às rotinas que você faz todos os dias, esses achados típicos para o diagnóstico final é real? Sem dúvida, sem dúvida. Posso mostrar uma imagem aqui já? Pode, deixa eu só modificar o tamanho aqui da tela. Lisa. Vai pôr agora, Charles? A imagem? Oi. Vai pôr agora a imagem? Vou. Pronto. Quando, Pode quando colocar. aumentar, então, posso colocar? Eu vou aumentar aqui, aí você pode colocar, porque aí eles visualizam melhor. Pronto, vamos lá. Bom, vou colocar dois casos aqui, certo? Primeiro caso, uma paciente que veio aqui no dia 1º de maio, foi o dia do trabalho, e essa paciente aqui deu entrada na emergência com quadro, adivinhe, de espinéia. Então vamos lá. Inverter aqui. Olha lá. Essa região, vamos lá, anatomia, ó. Pulmão esquerdo, pulmão direito, traqueia. Se você observar, essa janela é uma janela para pulmão. A gente observa bem o parênquima pulmonar, certo? Mas a gente não vai conseguir observar coração nem grandes vasos, certo? O coração está aqui no meio, aqui a aorta, aqui vértebra torácica, mas a gente não consegue observar bem por quê? Porque é uma janela especificamente para pulmão, para ver o parênquima pulmonar. Então aqui a gente observa o pulmão da paciente até o final e eu consigo ver aqui na região periférica do pulmão esquerdo, estou vendo aqui uma opacidade em vidro fosco. Você vê que ela vem aqui da pleura, né, em direção aqui à região central do pulmão. Essa lesão em vidro fosco foi vista no dia 1º de maio, certo? Vamos ver se tem mais algum aqui. Aparentemente tem aqui um nódulo calcificado aqui em cima, ó, no ápice pulmonar à direita, tá vendo?
Pois bem, no dia, isso foi no dia primeiro. Quando chegou aqui no dia primeiro, no dia 16 hoje, 16 de maio, a paciente ela retorna com evolução dos sintomas. Ela evoluiu, os sintomas evoluíram. Vamos observar como é que ficou a imagem agora. Olha lá, é a mesma paciente, tá? Mesma paciente. Vamos ver, ó. Quer ver que é? Ó, um nódulozinho calcificado. Beleza, vamos lá. Quando a gente desce, a lesão dela era no pulmão esquerdo, né? É que permanece. Ó, como aumentou. Se você observar, a lesão ela se espalhou. Tá vendo como ela se espalha? Tudo bem que é um paciente que você não tem uma lesão tão difusa, né? Ela permanece na mesma região, mas ela sofreu realmente uma evolução. Esse é o primeiro caso. O segundo caso que eu vou mostrar é de uma paciente que teve um espaço de tempo menor. Foram só 5 dias do primeiro exame para o segundo. Mas também entrou com a mesma clínica, né? A mesma característica clínica, né? Dispneia, dor torácica, tosse seca. Vamos ver, ó. O primeiro exame que a gente vai ver é o exame do dia 11 de maio agora. Vamos ver aqui. Paciente também do sexo feminino. Aqui as lesões estão muito sutis mesmo, quase imperceptíveis. Eu vou tentar fazer vocês enxergarem aqui, tá? Estou vendo uma lesão aqui, bem pequenininha, onde está o meu mouse aqui, ó. Olha que lesão sutil, ó. Também região de periferia. Eu tenho mais lesões aqui. Opa! Mais uma aqui, ó. Bem sutil. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Vamos subir aqui um pouquinho. A gente, ó. Aqui tem outras lesões, ó, gente. Olha como é sutil isso. Tá vendo? Onde está o meu mouse aqui, ó. Olha como essas lesões são bem sutis. Opacidade de vidro fosco, né? Olha aqui do outro lado, olha aqui também, mais para cima. Bem aqui, ó. Pois bem, isso tudo no dia 11. 11 agora. Vamos agora para o dia 16. 5 dias depois. 5 dias depois, essa paciente retorna para a emergência com um quadro de piora, né, dos sintomas respiratórios. Vamos lá, ver aqui. Olha lá, mesma paciente, 5 dias depois, ó, já começa aqui na parte superior do pulmão, ó. Olha lá, mais lesão em vidro fosco aqui também, região periférica. Olha lá, ó. Você vê que antigamente, no dia 11, as lesões eram bem mais sutis. Agora elas já estão bem mais evidentes. Olha aqui, tá vendo? Várias opacidades em vidro fosco. Ó, praticamente nas mesmas regiões, né? Só que agora elas estão mais evidentes, né? Tipicamente de opacidade em vidro fosco. Então, são achados de imagem bem específicos. Tem mais um caso aqui que eu separei. Pode ser, pode ser, pode ser. Tem mais um caso aqui que eu separei também, para a gente ver. Esse aqui já é um caso mais grave, né? Paciente que deu entrada ontem, também com bastante opacidade aqui em vidro fosco. Vamos dar uma olhada aqui no exame dele, ó. Coloquei aqui nos 3 planos para a gente ver. De longe a gente já consegue observar, né? Tem bastante opacidade em vidro fosco. Mas vamos lá. Tem aqui área de atelectasia, broncograma aéreo, ó. Ó o broncograma aéreo.
Aqui já tem área de consolidação. Você vê que já não é só vidro fosco, né? Mas está bem difuso, bastante difuso. Ó, área de opacidade de vidro fosco, né, acometendo uma região bem maior do que sua periferia, já opacidade centro-lobular, né? E aqui área de consolidação, tá vendo? Você vê que ó, a região de consolidação ela é mais densa, né? A opacidade em vidro fosco ela é mais, né, como se fosse uma fumacinha. Olha aí como já tem lesão mais difusa, né? Também paciente COVID positivo. É isso, Sérgio. Passar a palavra para você agora, meu velho. Vamos lá. Continuando então, né, Charles? Charles demonstrou bem aí como é que a doença pode se apresentar, né? Com casos reais. Deixa eu passar só o slide aqui, a gente ficou muito tempo nesse slide. E aí, pegando a explicação de Charles, para pegar informações iniciais de um raio-x, né? Com relação à COVID. Esses pacientes foram testados antes, com outros métodos de diagnóstico, para ter certeza, né? Certificar que eram pacientes de COVID-19. Mas a gente consegue demarcar as áreas, né, delimitar as áreas aí de estudo, principalmente na periferia, né, Charles? Uhum. E em vidro fosco sempre, com alguma consolidação dessas áreas, e você vê, deixa eu passar aqui, o aumento aí, ó, da proporção, né, do pulmão, alteração aí acima do campo, né, que iniciou a patologia. Uhum. Subindo mesmo. Né? Isso. Outro paciente aí em admissão, porque alguém perguntou aqui no chat, Charles, se existia a possibilidade, isso a gente já tinha falado inicialmente, mas é bom repetir, né? Talvez tenha chegado agora também. Se existia a possibilidade, se no raio-x a gente visualizar e identificar a COVID. No caso, até queria que você explicasse essa imagem. Se é um paciente que chega desse agravo, né, Charles? Aí até dá para já direcionar o estudo. É verdade, é verdade. O raio-x ele é pobre. Ele é pobre para a gente diagnosticar o COVID. A gente só consegue ver COVID em raio-x em casos mais avançados da doença. Você, quem fez a pergunta, provavelmente deve ter visto as imagens que eu mostrei. Eu mostrei uma paciente que fez o exame no dia 1º de maio e que as lesões eram absolutamente sutis, só um olho treinado para conseguir identificar. E nunca você ia ver isso no raio-x. Então, assim, a imagem tomográfica, ela ajuda a acender o alarme, né? Esse paciente, provavelmente, ele seria orientado a manter a quarentena, por exemplo, porém, a confirmação da doença seria por outros métodos de diagnóstico, né? Tomografia, como a gente sabe, serve mais para avaliar a evolução, né, e acender um alerta. Mas uma paciente desse tipo que eu mostrei no raio-x não vai dar nada. Exato. Partindo para o próximo aí, Charles. Nesse caso, está muito mais, né,
sublime, né? Vamos dizer assim, você não consegue visualizar a patologia, né? Nesse caso, desse raio-x. A imagem muito difícil de você conseguir identificar, né? Paciente de 18 meses, não é isso? Sexo masculino. Isso. Febre, dispneia, tosse, escarro. Foi feito em AP em ortostase, consolidação periférica, leve, lobo superior esquerdo. Se recuperou bem, né? Após o que? 10 dias, recebeu alta. E foi confirmado antes com a tomografia, né? Eu não botei a imagem da tomografia, mas foi confirmado com tomografia, claro, a consolidação periférica leve no lobo superior, né? Superior. Agora tem ali suave negativo. Mas depois eu... Isso. E aí a gente parte para o que a gente já vem batendo, né? Na tecla aqui. Qual o exame, então, Sérgio, Charles, que vai ser o exame padrão, o exame de escolha, né? Para pacientes aí que estão dentro da unidade hospitalar em tratamento. Claro que se a unidade dispor de um tomógrafo, né? Se não tiver, o exame tem que ser acompanhado com raio-x mesmo, né? A evolução ou não dessa doença. Apesar da gente saber que existe, né, a possibilidade, né, Charles, em alguns serviços, reservado para pacientes hospitalizados, foi o que a gente falou agora, né, e sintomáticos, já com a doença em evolução ainda, estado intermediário ou grave, e pesquisa de complicações ou diagnóstico diferencial, né, que é quando ele tem uma doença em paralelo, né, com a COVID. Só uma tela de apresentação, né, do sistema, inclusive, que Charles demonstrou aí, que é um Siemens, né, Charles? Você pode falar melhor da máquina aí. Essa aí está mostrando o quê? Aqui a gente tem duas janelas, né? Uma janela mostrando o Scout e do lado uma janela, uma imagem axial do tórax na janela de parênquima. Isso na janela, a figura da imagem à nossa esquerda. À nossa direita, também uma imagem de um Scout com um corte axial do tórax com janela de mediastino. Se eu não me engano, parece que está até com contraste essa imagem. Mas a gente consegue perceber a diferença, inclusive, das duas janelas, né? A janela de parênquima, a nossa esquerda, né, do vídeo, e a direita do vídeo, uma imagem axial com janela para mediastino. Para diagnóstico de COVID, é fundamental, é importantíssimo a janela de parênquima. É ela quem vai conseguir mostrar o que a gente precisa, né? As lesões parenquimatosas, né? Do parênquima, do tecido pulmonar, né? Essa imagem, inclusive, da esquerda do vídeo, está mostrando um scout de tórax, né? Com relação ainda a estudos publicados, né? Saiu esse estudo também em que demonstrava aí de 919 pacientes que foram estudados, mais áreas aí de consolidação, né? Associado a vidro fosco, a distribuição bilateral, né, do vidro fosco da doença e distribuição periférica. Por isso que nós comentamos no início que existe um padrão típico da instalação da doença no pulmão, né, no parênquima pulmonar, por conta desses dados, né? Então, se os achados maiores em 900 e poucos pacientes foram dessa forma, dessa distribuição, provavelmente você deve ter uma repetição
em outros pacientes, né? Em achados mais novos. Sim. Inclusive o próprio CBR fez um documento, né, falando sobre esses achados, né, no Colégio Brasileiro de Radiologia. Eu separei mais 4, Charles, os principais achados agora mais comum em tomografia. Talvez dê para você explicar melhor, inclusive com esse quadro, essas 4 achados aí e diferenciá-los. Pronto. Primeiro achado, a gente tem a opacidade de vidro fosco, né? É o mais clássico, mais típico. Ele só é um pouco inconsistente em relação ao COVID, porque ela pode ser, a opacidade de vidro fosco, ela pode ser vista em várias outras patologias, sendo que a característica do vidro fosco é que ela é periférica, né? Você também tem espessamento de septos interlobulares, né? Que é a chamada pavimentação em mosaico. O que seria isso? Entre os lobos nós temos as fissuras, né? Nós temos os septos, que são como se fossem linhas, né, que dividem um lobo do outro. E aí o que acontece? Quando essas fissuras estão levemente espessadas, né, isso também é um achado característico, né, de algum tipo de lesão pulmonar, né, quando existe um espessamento dessas fissuras, né, dessas linhas que dividem os lobos. A gente tem alterações bilaterais, que são típicas também de COVID, porque elas costumam atingir ambos os pulmões, né? Eu acho que existe uma prevalência maior de atingir os 2 pulmões do que apenas um. E é isso, a distribuição ela é periférica, justamente aquela questão que a gente falou no início, né? A questão dos alvéolos, né? Que realmente são mais periféricos, e isso faz com que as lesões elas apareçam mais na região da periferia mesmo dos pulmões. Eu estou fazendo um aqui também, suspeita de COVID, paciente de 33 anos, deu entrada na emergência com dispneia, fadiga, sem comorbidade, sem alergias, mas não há nenhuma lesão aparente, não. Libertador. Bom. Aparecem vários, né? A emergência está sempre cheia. Então aí são pelo menos 4, né, achados mais comuns em tomografia. O halo invertido, inclusive, né, Charles, é uma característica de tuberculose. Você ter uma área cavitada, né, com uma área mais densa no seu rebordo, e a distribuição periférica, né, geralmente posterior, que é uma característica aí da COVID. Com relação a esse quadro, Charles, seria até interessante você, que está no dia a dia, inclusive da tomografia, comentar os achados raros, né, associados à COVID. Você tem visto, dentre esses 4, né, que a gente listou, você tem visto algum desses achados? Sem dúvida. Derrame pleural, em casos mais graves, com certeza. Aqui o derrame pleural a gente está vendo na terceira imagem, né, com a janela inclusive de anjo, né, uma janela mais de anjo, mas mais para mediastino do que para parênquima pulmonar. É uma janela intermediária Sim. entre o parênquima e a janela de mediastino. A gente vê ali uma área grande de derrame pleural, e que esse tipo de achado já denota uma gravidade maior do paciente, né? Inclusive, necessita o uso do contraste, né? Para o médico avaliar melhor a origem desse derrame e também o grau de comprometimento, né? Linfonodomegalia, eu vi poucos casos, né? No caso ali seria o último achado ali, porque os linfonodos, elas geralmente ficam na região mediastinal, que é a região do meio, Isso, né? Entre mediastinal. os pulmões.
E então é um achado raro. Eu realmente eu não me lembro de ter visto. Se vive um caso, no máximo dois, não mais do que isso. Micronódulos centrolobulares. Os nódulos, os micronódulos ou os nódulos, eles são achados também que nem sempre estão relacionados com a COVID, né? A gente pode encontrar nódulos calcificados em pacientes, né, de várias etiologias, né? Não necessariamente de COVID, né? Então, raramente eu consigo observar isso ou correlacionar. Deixa eu ver aqui. Espessamento da parede brônquica. Também consigo observar em alguns casos, mas também não é muito comum, né? Quando os brônquios eles estão com paredes espessadas, mas não é muito comum, não. Realmente são achados mais raros, né? De Isso. fato, são mais raros. Acho que de todos, o mais raro que eu vi foi o linfonodomegalia. Você já mostrou alguns casos aí, inclusive usando o Cine, né, do tomógrafo, mas eu coloquei aqui alguns dois casos, né, para a gente discutir em imagem mais pausada, né. Nesse caso aí, paciente 44 anos, tosse seca, dor no peito, dispneia há 7 dias, janela pulmonar e uma janela ali de mediastino sem contraste. Uhum. O que, que você pode dizer para a gente aí dessa... A janela de mediastino não está me dizendo nada. O que vai me dizer é a janela de parênquima, que é a janela que está à esquerda do vídeo, né? Então dá para você perceber que aqui na região posterior dos pulmões, né, existem áreas ali de uma consolidaçãozinha, né? Parecem lesões em vidro fosco. Agora, essa imagem aí, ela tá com espessamento, ela tá com MIP. Ela foi usado o MIP. O MIP é uma ferramentazinha, eu acho que foi usado o MIP. Tá parecendo que foi usado o MIP. O que é o MIP? O MIP é uma ferramenta que é utilizada que ela vai espessar a imagem. O que seria espessar a imagem? Seria tornar o corte mais grosso. E quando ele deixa o corte mais grosso, ele consegue me evidenciar em um único corte mais estruturas do que o que eu veria se eu tivesse com um corte mais fino. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz essa digamos assim, essa aquisição, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Então, aqui você tem Quer que uma mude a câmera? imagem. Pode ser, pode ser. Fica melhor, né? Evidencia melhor para todo mundo. É porque fica maior a imagem. Aí fica maior. Então, aqui, enquanto você vai mudando, eu vou explicando. Aqui é uma tomografia de tórax, um paciente de 33 anos, sexo masculino, paciente com quadro sintomático, porém não há lesão em vidro fosco. Não tem nenhuma lesão característica aqui. Entretanto, a gente vai demonstrar esse corte aqui foi a 1 milímetro, só que a gente pode utilizar a ferramenta de MIP. MIP significa máxima intensidade de prótons, né? E aí, você utilizando a ferramenta de MIP, eu consigo, ó, em um único corte, eu consigo demonstrar mais estruturas do que no axial normalmente, né? Eu consigo fazer uma aquisição, um corte mais específico, não aquisição não, eu consigo demonstrar melhor mais estruturas em um único corte. Então, fazendo uso da ferramenta MIP, olha aí, consigo ter uma visualização melhor. Então, eu acho que essa imagem que você mostrou lá, ela está com MIP, né? Não tenho certeza não, porque é um corte só, mas aparentemente sim. Mas independente disso, olha como fica mais desenhada toda a árvore, né? Pulmonar. Esse tipo de ferramenta, inclusive, Sérgio, é uma curiosidade aqui. Ela é muito utilizada para a gente descobrir micronódulos, sabia? Fica bem mais fácil quando você usa um MIP. Então, por exemplo, esse paciente tem um micronódulo. Não sei se você conseguiu observar. No pulmão direito, olha lá. Ó. Conseguiu ver aqui? Micronódulo, ó. Ele tem um início e fim. Pronto.
O MIP ele facilita a vida dos radiologistas, né, para encontrar esses micronódulos, né? Não são vistos com a ferramenta sem o MIP, né? Fica mais difícil a gente conseguir encontrar. Sim, então vamos voltar para aquela imagem lá do slide que você colocou. Pronto. Então, aqui, essas duas imagens que estão circuladas em vermelho, elas podem sugerir realmente que são opacidades em vidro fosco. Porém, fica difícil a gente ter certeza com essa única imagem pelo seguinte: pode ser, né, devido à posição do coração. Você vê que é um corte que eu já estou vendo as 4 câmaras cardíacas aí, né? Já estou vendo átrios e ventrículos. Então, isso aí já está do meio do tórax para baixo. Então, pode ser que isso aí, essas duas imagens circuladas, sejam já início de fígado e baço. Ou não, né? O ideal é que a gente tivesse um volume maior de imagens para identificar, porque, por exemplo, vou mostrar aqui para você entender o que eu estou querendo falar. Se você observar Não, aqui, ó, essa imagem, né? Se a gente descer um pouco mais aqui, ó, eu tenho uma imagem das 4 câmaras. Se eu descer um pouco mais, olha aqui, ó, aqui já é fígado, né? Apareceu aqui do outro lado, de um lado, o janelar, ele fica bem parecido, tá vendo? Tá bem semelhante. Se eu usar o MIP aqui, fica um pouco parecido, ó. E do outro lado é o baço. Então, eu já estou na dúvida se isso circulado é vidro fosco realmente, né, ou não. Aparentemente, ele parece realmente vidro fosco, viu? Agora, na região mais posterior, se você observar, essa região mais próxima aqui entre as vértebras, a vértebra torácica e o início dos arcos costais, essa parte mais posterior realmente aqui dos pulmões, aqui tem mais aparência aqui de vidro fosco, né? Se você observar essa região paravertebral que a gente diz, né? Tem um outro caso aqui. Deixa eu dar uma passada aqui para a gente visualizar. Olha lá, um micronódulo, né? Pode ser um nódulo calcificado ou não. Ele apareceu um pouquinho na janela de mediastino. Se for o mesmo paciente aqui com janelas diferentes, aqui pode ser um nódulo calcificado aqui à direita. É o mesmo paciente. É o mesmo paciente, Então, pode ser um nódulo calcificado ou não. Não justifica, talvez não justificasse o uso de um contraste para realçar nada, né? Porque eu acho que a janela de parênquima já elucida bastante, né? E tem um próximo caso aqui, que já tem um corte coronal, né? E um axial. Paciente de 70 anos aí também com dispneia, tosse seca. 70 anos já é o quê? Já é grupo de risco. Tosse seca, dispneia, olha aí. Cheio de lesão vírus fosco, consolidação, com certeza alveolar, paravertebral, tá vendo? Olha lá, ó, vidro fosco em região periférica, consolidação aqui nessa região posterior. Olha lá, ó. Provavelmente deve ter tido febre. Acho muito difícil não ter tido febre. Uma informação importante, Charles, para os alunos, para o pessoal que está acompanhando a gente, no caso da melhora desse paciente, isso acompanhando, né, exame a exame, como é que se dá a reversão dessas áreas, essas consolidações, esse vidro fosco apresentado após a reabilitação do paciente, como é que a gente pode visualizar essas estruturas?
ela é uma escalada, né? O que eu observo no dia a dia é que ela é uma escalada. O paciente chega com lesões sutis, depois de algum tempo ele vem fazer um exame de controle, as lesões elas aumentam tanto em tamanho quanto em quantidade, né? Depois elas vão evoluindo, elas vão decrescendo, né? Eu até hoje eu não fiz nenhum paciente curado de Covid, eu não fiz ainda, não tive esse prazer, né? Sim, sim. Fazer nenhum paciente curado, até porque a gente está no pico de ascensão da pandemia aqui, pelo menos na cidade que a gente mora. Mas eu percebo que alguns pacientes que vêm fazendo tratamento, que estão internados, quando eles vêm fazer exame de controle, as lesões elas involuem, elas diminuem, né? Elas vão murchando, a grosso modo, né? Então, o que era consolidação deixa de ser, aparece vidro fosco no lugar, né? Até provavelmente sumir, mas eu até hoje eu não fiz nenhum exame de paciente curado, não. Para explicar essas duas imagens, pessoal, para quem tem pouca vivência com tomografia, a aquisição é feita em axial, tá bom? A gente faz os cortes axiais e depois faz uma reformatação, né, Charles? Vamos planar Exato, para perfeito. conseguir visualizar Em outro coronal e plano. sagital. Não é Exatamente. isso? Aqui Faz mesmo, essa instrução. aqui a gente dá para ver, ó, fácil essa relação. Olha aqui, os três planos. Olha lá. Pronto. Aqui a gente tem o plano axial, depois tem aqui o plano sagital. Olha que interessante, a gente consegue ver aqui lobo superior, seio costofrênico, cúpula diafragmática, né? E aqui o plano coronal. Charles, surgiram muitas perguntas aqui no chat. Eu vou pegar uma aqui que eu vi agora há pouco. A gente já tinha respondido, mas acho que o pessoal também que chegou depois, né, deve ter pego a gente pegando na Pelo metade, meio, né? é. Uhum. Pergunta se paciente que não tem recurso de tomografia é, e fazendo admissão só com raio-x é possível identificar a COVID. Isso eu estou imaginando que ela deve estar pensando que não exista nenhum método de teste, né? Uhum. Para testar o paciente. Pensando Olha, nesse sentido. eu não sei se você sabia, mas é, eu vou só dar um exemplo aqui para correlacionar isso, tá? O raio-x, em relação à tomografia, claro que ele é pobre, mas a um olho bem treinado, o raio-x ele consegue identificar patologias que você nem imagina. Você sabia que é possível diagnosticar, ou pelo menos suspeitar, de TEP no raio-x? Você sabia disso? Não. Pois é, existem alguns sinais, existem pelo menos 6 tipos de sinais no raio-x que levam o médico a suspeitar que o paciente tem TEP. Você vai correlacionar isso com o quê? Com a clínica. Associado à clínica, você tem um exame de sangue, né? Que também ajuda a corroborar isso. O dedinho, o dímero D, né? Que é aquela questão da coagulação, né? Que favorece a formação dos trombos para posteriormente o surgimento do TEP. Mas o raio-x de tórax é possível a gente ver até se o paciente tem TEP ou não. Claro que não é o exame. Veja bem, não é o exame padrão ouro. Qual é o exame padrão ouro para diagnóstico, para avaliação de parênquima pulmonar em paciente COVID? Tomografia. O Isso. raio-x dá para identificar? Claro que dá. Mas, assim, as lesões típicas de COVID no raio-x, se
estiverem em estágios muito iniciais, as lesões são muito sutis, o raio-x ele não consegue me dar essa informação. Aí eu tenho que partir para um exame com uma acurácia maior, que seria a tomografia. Então, o raio-x ele não me permite ter essa identificação com precisão em estágios iniciais da doença. Em estágios mais graves da doença, eu consigo observar fácil. Por quê? Porque as lesões elas estarão mais difusas, maiores, comprometendo uma extensão maior do parênquima pulmonar. Mas a tomografia é o exame melhor. Agora, respondendo de uma forma bem simples a pergunta, sim, é possível identificar lesões de COVID no raio-x convencional? Sim, porém em estágio mais avançado. Uma outra pergunta de Tainara Santos. Tem alguma explicação para as lesões periféricas serem posteriores? Acredito eu que seja por uma questão anatômica. Não tenho certeza com relação a essa característica de serem mais posteriores, não, até porque realmente elas são mais posteriores. Mas existem muitas lesões anteriores, médias, mas Difusas, né? provavelmente por conta de uma questão difusa também. A periferia a gente entende o porquê. Agora a relação dela ser mais posterior, não. Acredito por uma questão mais anatômica. Não tenho certeza. Não sei lhe responder com precisão, não. O motivo, não. Explicando aí um pouco da importância da tomografia, né? Tem alguns tópicos aí, Charles, que se você puder comentar. Imagem não específica, sobreposição com outras doenças. A gente já Exatamente. comentou, né? A gente já comentou bastante sobre isso, né? As lesões de COVID são semelhantes a lesões de outras doenças. Não é uma coisa muito específica, não. Tem que corroborar, tem que fazer uma correlação com a clínica do paciente. É fundamental isso. Aí a gente listou aí, pneumonias virais podem atrapalhar, né? Você pode Com ter certeza. um HN1 muito Exatamente. parecida, né? Influenza exatamente. Influenza, muito parecida. Muito parecido. Reações medicamentosas, né? E aquela questão que a gente vem batendo, né? Os achados da imagem dependem do tempo de início dos sintomas. Esse gráfico, Sem dúvida. ele explica bem essa condição, né? Da frequência de exame de tomografia do pulmão baseada no tempo da doença. Então, observou o quê? Que pacientes no início da doença, né, de 0 a 2 dias, a TC acima de 50%, o resultado é normal. Você não consegue nem observar aí nenhuma área de consolidação ou vidro fosco. A partir ali, ó, de 3 a 5 dias, né, aí você tem uma baixa na normalidade dessas tomografias, né, e uma alta no gráfico de consolidação, né, dessa doença, e tardiamente você consegue já visualizar essa consolidação já acima ali dos 50%. Distribuição bilateral ou periférica, né, os gráficos já vão para lá para cima depois do quinto dia, né? Depois do quinto dia, o gráfico demonstra que você tem aí um aumento no diagnóstico de COVID usando a tomografia, né? Isso, claro, fazendo um paralelo com o quê? Com o tempo, né, da doença instalada no paciente. Aí, a redução, né, da opacidade pode ocorrer após esse período de 12 dias, né? Exatamente. Você vê que eu mostrei um caso aqui de uma 12, paciente 14 que veio 5 dias depois e uma paciente que veio aqui 16 dias depois. Então, realmente, isso é relativo, mas esse gráfico demonstra muito bem o que a gente vê aqui no dia a dia. Isso é um dado atual da USP, o médico Márcio, né, Salmura, um gráfico bem elucidativo.
E aí, pegando essa informação, né, aquela pergunta que eu fiz, né, Charles, anteriormente, com relação à evolução, né, da doença. Pronto, aí você tem na fase inicial de 1 a 4 dias, tomografia normal com discretos focos de vidro fosco. Mais cedo eu mostrei uma paciente que veio aqui no dia 11, né, agora de maio, justamente com discretos focos, bem discretos, bem sutis, focos de vidro fosco. E ela retorna hoje, dia 16 de maio, 5 dias depois, já com focos maiores, né, aumento das opacidades, olha aí, então fase de progressão de 5 até 13 dias. A fase de regressão, depois do 13º dia, é que vem o início da redução das opacidades, onde você Isso, encontra aí lá na letra D, exatamente. Então você tem aí o mesmo paciente, o mesmo corte, no mesmo plano, na mesma região, e você vê o comportamento da opacidade de vidro fosco, né, ao longo dos dias. Isso vale ressaltar para pacientes reabilitados, né? Paciente que, ó, que a gravidade aumenta, a área de lesão também vai aumentar. Sem dúvida. Isso. Sem dúvida. Colégio Americano de Radiologia também, junto com outros órgãos, instituiu, né, um quadro que eu gostaria até que você comentasse, se você está trabalhando aí direto com os radiologistas, que é com relação ao diagnóstico, né, final, que pode ser típico, intermediário ou atípico. Não sei se você tem acesso a essa informação. Vamos lá, ó. Quando o padrão é típico, achado de TC, você tem vidro fosco, mais consolidação e a chamada pavimentação em mosaico, né? Periférico e bilateral. Também vidro fosco nodular multifocal, né? Parecendo vários flocos de algodão ao longo do parênquima pulmonar, e o sinal do halo invertido, no caso da pneumonia em organização. Então, a interpretação vai ser o quê? Achados típicos para COVID-19, admitindo diferencial com outras infecções virais, né? Colagenoses, né? Toxicidade medicamentosa também. Agora, eu sempre tenho acesso aos laudos, né? Eu fico lendo, né? Até para a gente aprender também. Uma coisa interessante que eu percebi foi o seguinte: o padrão do laudo radiológico mudou. Os médicos, quando recebem exames de tórax com esses padrões de vidro fosco, consolidação, né, periférica, bilateral e tudo mais, eles sempre colocam uma observação no final do laudo, dizendo que os achados diante da pandemia são característicos com Covid-19. Porque, apesar dos sinais serem comuns, né, Sérgio? Há várias outras doenças respiratórias, mas diante do cenário de pandemia, então automaticamente o radiologista ele já coloca essa informação com o intuito de fazer com que o diagnóstico seja preciso, né, de que o tratamento seja feito de uma forma mais rápida, né, digamos assim. Tem uma ligação ali. Eu estou com saída de assado, né? Vamos lá, aqui. Fechar aqui. Bom, já em padrão indeterminado, você tem vidro fosco, mas consolidação difusa ao redor do hilo, né? Dos hilos pulmonares, perilar, e apenas um lado, né? Alguns pequenos focos de vidro fosco, não redondos e não periféricos. Aí esses achados já são interpretados como, né? Pode ser observados na COVID-19 também, porém admitem diagnóstico diferencial com outras condições, né? Fazendo a correlação com o quadro clínico, buscando também algumas informações que os exames de sangue dão, leucograma, hemograma, enfim, né? Para tentar fechar, né? Para tentar fechar a informação e fechar o diagnóstico. Quais são os achados atípicos, né, na TC? Você tem consolidação segmentar ou lobar isolada, né, em apenas um ponto do lobo, de maneira bem isolada. Opacidade centrolobular, porque
As opacidades em vidro fosco, geralmente, elas são periféricas, elas não são próximas do centro dos lobos, né? E em árvore de brotamento, né? Como se estivesse nascendo uma árvore. Lesões escavadas são características de outras doenças, como tuberculose, né? Espessamento de septo com derrame pleural, ou denota uma fase mais grave da doença, ou pode ser também uma outra doença respiratória, né? Não podem ser achados tipos de Covid-19, seria interpretação, mas tem que se considerar diagnóstico alternativo, porque podem ser lesões antigas, né? Muitas vezes o paciente já tem uma história pregressa de uma doença respiratória que evoluiu, né? Ou que a Covid, de maneira oportunista, fez com que essas lesões progredissem, né? E a Covid, acho que tem essa característica oportunista, né? A provar que o grupo de risco está entre idosos, hipertensos, pessoas com comorbidades, soropositivos e assim por diante, né? Acho que não Dentro estaria errado desse. chamar a Covid de doença oportunista, não, né, Sérgio? E dentro desse contexto tem até os achados atípicos, né? Em paralelo com o que ela comete, né? Um achado Um determinado. defeitozinho aqui. Isso. Lesões que não são específicas da Covid, mas que podem estar associadas, como o Charles colocou. Aí, ó, paciente na admissão, 5 dias depois, achado indeterminado, tá vendo? Essas lesões mesmo são lesões típicas de paciente até enfisematoso, né? Ou tuberculose, tem regiões de escavamento mesmo, né? São como se fossem crateras dentro do parênquima pulmonar, né? A imagem à direita mesmo do vídeo, a consolidação lobar por pneumonia bacteriana. Ou seja, uma consolidação que não é tipo de Covid. Apesar que, se você olhar ali do lado direito, acho que tem lesão vidro fosco ali, ó, pequenininho, né, Sérgio? Isso. Ali na região posterior do pulmão direito. E no diagnóstico final, né, desses achados aí, o paciente estava com Covid positivo. E com essas lesões no pulmão. Fase grave da doença, né? E com essas lesões pulmonares. Então, concluindo, Charles, esse estudo sobre os achados, né, dentro da Covid-19, pandemia na qual nós estamos vivendo, né, nesse momento, o RT-PCR, né, acaba sendo o exame de escolha para a realização do diagnóstico principal, né, e depois os exames de imagem só para acompanhamento de pacientes sintomáticos e já hospitalizados, né. Como a gente já colocou, aspectos de imagem não é específico, né, e TC é o padrão aí típico no contexto que vai favorecer o diagnóstico por imagem da Covid-19, né, é o exame de escolha. Já partindo daqui, né, Charles, agradecendo aí sua participação, seu tempo, a gente sabe que você está de plantão hoje, mas eu acredito que foi de grande valia o conhecimento passado. Se você quiser colocar mais alguma imagem para comentar, fique à vontade, mas já agradecendo sua participação, espero que nossas informações, né, tenham sido útil de alguma forma para quem estava, né, online, quem está online até agora, e aí deixo você fazer suas considerações finais também. Então, galera, eu quero deixar aqui um recado muito assim, precioso para mim, que é o seguinte: além, claro, né, que a gente tem que
está sempre relembrando, né, de tomar os cuidados, né, em relação à doença. A gente sabe muito bem que a gente está num período de ascensão da doença, então os cuidados são essenciais nesse momento, né? É importantíssimo a gente ter o cuidado com o uso de máscara, evitar sair sem necessidade. Nós que estamos na linha de frente todos os dias, nós vemos que realmente a doença existe, não é invenção, não é exagero de ninguém, a doença existe, ela está aí, ela está pegando pessoas frágeis e infelizmente ceifando vidas. Então, assim, é muito importante esses cuidados. Além disso, a questão da manutenção dos estudos, é importante você manter os estudos, você buscar o seu diferencial, né, buscar compreender os processos que envolvem a área de imagem. E eu quero fechar mostrando também aqui um exame que eu estava doido para mostrar esse exame. É uma anjo para Deixa TEP, eu... né? Vou colocar você na Aumentei. tela. Eu vi que eu Vai já lá. perdi ele aqui. Vamos lá. Aqui, achei. Esse exame aqui é uma angiopratep. O que seria isso? É um exame de tomografia que é feito com contraste e cujo objetivo é avaliar se o paciente tem trombose, tem tromboembolia pulmonar. Então, esse exame ele é feito com contraste, né, evidentemente, e ele tem que ser feito com fluxo forte de contraste, né, para poder opacificar bem o vaso. Então, aqui a gente observa o padrão ouro do TEP. Tá vendo? Tronco pulmonar, artéria pulmonar direita e aqui a artéria pulmonar esquerda, vista com contraste, né? Esse paciente aqui, ele apresenta, né, dispneia, ele tem derrame pleural bilateral, se você observar, né? E esse exame aqui ele foi adquirido numa fase bem bacana, né? Se você observar, as câmaras cardíacas, átrio e ventrículo direitos estão opacificados e o átrio e ventrículo esquerdos não estão opacificados. Então, o tempo do exame, ó, foi perfeito aqui. E eu só mostrei esse exame para TEP porque nós falamos, né, Sérgio, sobre anjo para TEP, né, e tentamos estabelecer uma correlação desse exame aqui com a COVID-19, né? Esse paciente ele tem TEP, né? O que seria o TEP? O TEP aqui seria a presença de um trombo. Se você observar aqui nesse ramo segmentar, ele tem uma pequena falha de enchimento aqui, ó. Tá vendo? É uma pequena falha de enchimento. Isso aqui é um trombo. Tá vendo? Bem pequenininho aqui em um ramo subsegmentar de uma artéria pulmonar. Então, a artéria pulmonar direita, ela se divide em artéria segmentar e depois aqui uma subsegmentar. Ela bem pequenininha aqui, ó. Você tem uma pequena falha de enchimento aqui, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho. Tá aqui uma falhazinha de enchimento. Isso aqui é um trombo. Então, esse paciente tem TEP. Bom, era isso aí, Sérgio, que eu queria mostrar em relação a esse exame. Então, pronto, Charles. Mais uma vez agradecendo a participação do pessoal aqui no simpósio de biomedicina da Uninasal, né? Hoje foi o segundo dia de palestra. Nós ainda vamos ter mais alguns sábados, né, desse mês, com outras palestras, outros palestrantes da nossa faculdade, e provavelmente também com convidados. É importante que vocês participem. Informação, né, é sempre bom tê-las, e nunca é suficiente, né? É É sempre verdade. bom mais e mais É e mais bom ter mais. informação. É verdade. Apesar da gente ter palestrado, acaba que a gente também acaba aprendendo, né, um com o Claro. outro. Então, se deixe levar aí pelo conhecimento, né, pelas linhas retas do conhecimento. Então, vamos ficando por aqui. Damos uma boa noite para todos. Muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos também. Se cuidem. Valeu, Sérgio. Obrigado, velho.